Glória a Deus, né? Vamos nos colocar de pé. Quero convidar os amados irmãos que estão aí na cantina, pelos corredores da igreja, no nosso estacionamento, porque vamos dar início a mais uma reunião. Estamos aqui no intensivo, né, irmãos? Quanto Deus tem falado as nossas vidas, quanto Ele tem depositado sobre nós, investido na nossa vida, e nós louvamos a Deus por essa rica oportunidade. Estivemos aqui na quinta, na sexta, no sábado, hoje pela manhã e agora na realização de mais essa reunião. E nós louvamos a Deus por 43 anos de existência dessas portas abertas. E eu gostaria que nesse momento, meu querido irmão, você olhasse aí para o teu irmão que está do teu lado e diga assim para ele: que bom que você veio. Né? O que está atrás de você? Talvez ele não teve a oportunidade de vir na quinta, não conseguiu vir na sexta, no sábado ele não pôde estar, mas hoje o Senhor proporcionou essa oportunidade. E para nós que estamos aqui desde quinta, tem sido uma glória sobre a nossa vida, né, irmãos? A palavra que o Senhor tem dispensado a nós é a palavra maravilhosa. Na quinta, não podemos deixar o nosso nome se apagar. Mas toda a sua sabedoria dizendo para nós: olha, não tem quebra desta aliança, dessa identidade. Agora à noite sabemos que o pastor Marcos vai, botar, né, irmãos, aqueles lustres bonitos da parte de Deus nessa construção que o Senhor tem feito desde quinta-feira, ouvindo sobre esse tema, sobre essa identidade inconfundível, porque são esses que ouvirão o soar da trombeta e terão os seus corpos transformados num abrir e piscar de olhos. Está vendo aí? Quando você faz, você nem vê, vai ser muito rápido, mas certamente Ele virá e está preparando essa igreja que é inconfundível. Por onde nós andarmos, sermos, né, como aprendemos aqui, a carta que as pessoas irão ler na nossa vida. Então, que bom, irmão, que você veio. Que bom que estamos aqui nessa noite, deixando essa programação, sabendo que em todas essas reuniões que aqui tivemos, o Senhor, por graça e amor e misericórdia, tem usado cada vida para falar as nossas vidas. Amém? Então coloque a mão sobre o seu coração. Nessa hora, eu vou estar pedindo ao Nildo que eleve a voz dele em oração, agradecendo ao Senhor. Amém, meu irmão? Aleluia. Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecidos somos por estarmos na tua presença, ó Pai, para te exaltar, para te glorificar, Aleluia, para bendizer o teu nome, ó Pai. Senhor, tu és bem-vindo neste lugar, ó Pai. Trabalha, Senhor, na vida de cada um aqui como tu queres, ó Pai. Enche nossos corações, ó Pai. aleluia. Ser com aqueles que ainda estão a caminho para a tua casa, Verdade, guardando com suas mãos poderosas, ó Deus. Senhor, tu possas receber o nosso louvor como um cheiro suave no seu trono, ó Pai. Ser com cada um de nós. Toma o preletor da noite em tuas mãos, que ele possa trazer uma mensagem do seu coração para os nossos corações, ó Pai. Mais uma vez, ó Pai, fique à vontade no meio do teu povo nessa noite, ó Deus. É o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos ler, irmãos, lá em Efésios 5, o capítulo 1, o versículo 1. Nós vamos ler, que é o nosso tema, né, esse ano. Está ali bem pequenininho, mas nós vamos ler. Que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Que isso possa, irmãos, pulsar no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, como diz a palavra, né? Como testeiras, andando, falando, dormindo, comendo, saindo, chegando, mas sabendo
que nós levamos, uma identidade, mas a identidade do coração, do espírito, essa identidade que cada um de nós foi chamado naquele dia e disse: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E naquele exato momento, o mestre já mandou a ordem: escreve o nome do meu filho aí, da minha filha, no livro da vida. Como aquele ladrão falou: Senhor, lembra-te de mim, tem misericórdia. Ele disse assim: Senhor, está tudo perdido. Mas o que o mestre disse para ele? Filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, que bondade, que graça, que amor. Então você vai olhar para o seu irmão e vai dizer para ele: ó, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Amém, irmãos? Nós vamos louvar, nós vamos engrandecer o nome do nosso Deus, dizendo para Ele: Pai, Tu és bom. O Deus, sabe por quê, meu irmão? Porque naquele dia Ele vai dizer para nós: vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança aquilo que está preparado. Irmãos, não teremos mais esse corpo, seremos transformados, veremos o nosso mestre face a face. Talvez você diga: pastora, olha, tem sido difícil manter a alegria no meu coração, porque eu tenho passado por tantas batalhas. Mas, meu querido, saiba de uma coisa: você tem uma identidade, você tem um nome, você tem um Deus que cuida de você, um Deus querido, que aonde você estiver, você pode me gritar, eu não vou ouvir, nenhum homem aqui pode te ouvir, mas Ele pode te ouvir, e vem ao teu encontro, e te fortifica, e te ajuda, e te levanta, e te põe de pé, e diz para você: meu filho, eu dei a minha vida por você, eu te amo, eu habito na sua vida. Então você vai olhar para o teu irmão e vai dizer para ele: olha, não vamos deixar ninguém roubar essa alegria da salvação, da comunhão que Ele tem depositado sobre nós. Você recebe essa palavra, meu irmão, na sua vida? Você tem passado por provas? Eu sei que tem. Você tem passado por desânimos? Eu sei que tem. Mas nós sabemos ainda mais que temos um Deus que é zeloso, um Deus que é fiel, que não dorme nem dormita, que tem o cetro da justiça nas mãos e diz para você: filho, confia, porque eu vou contigo, estarei com você até a consumação dos séculos. Ele está na tua casa, Ele está quando você entra no teu carro, quando você deita na tua cama, quando você se levanta, quando você come, quando você sai, quando você chega. E um dia, querido, Ele vai nos chamar a todos. Talvez a gente pense: não, vai chamar o bispo que estava ali na frente hoje. Não, querido, Ele vai chamar todos nós. Todos nós, grandes e pequenos, todos, porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Ele diz para você: não deixa ninguém tomar a alegria da salvação da tua vida, porque eu sou contigo. Você pode aplaudir a esse Deus que é poderoso, santo. Estamos em festa, irmãos, e não podemos esquecer os milagres, as bênçãos derramadas sobre nós. Você pode se sentar. Nós vamos começar, querido, com as oportunidades
Amém? E os nossos irmãos, os homens, irão nessa hora louvar ao Senhor. A presença do nosso Deus paira neste lugar, como refrigério, como bálsamo, como consolo. A paz do Senhor, igreja. O Chá de Homens saúda a igreja com essa oportunidade. Todos os homens, por favor. Estamos em festa. Irmãos, se arrumem, se organizem, vou fazer bonito. Irmãos, ontem, né, na nossa abertura do culto de ontem, eu falei que nós temos documentos de identidade, né? Alguns documentos. O novo documento hoje brasileiro, né, nova identidade, ele tem um prazo de validade. Só que quando nós aceitamos a Jesus, nós trocamos essa identidade. Nós temos a identidade do mundo para uma nova identidade. Essa identidade está lá o nosso nome, está lá o nome do nosso Pai, Deus, e tem outras informações. E uma dessas informações é ser adorador. Né? Adorador em verdade, adorar em verdade. E o louvor que nós vamos louvar agora, ele reflete muito nessa mudança. Quando nós estamos saindo do mundo, aceitamos a Jesus e entramos nessa fase nova vida, né, da nova identidade. Gostaria que você colocasse de pé, porque esse louvor, ele serviu para mim e serviu para você. Porque ele fala que Jesus Cristo mudou o meu e o seu viver. Amém? Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração.
hoje é o meu coração. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, Quem medirá? Saiu da igreja capaz de ser, amém? Cadê o grupo de teatro, gente? Grupo de teatro Quebar, cadê o pessoal? Já veio o mais desanimado ali e tá chegando agora. Cadê ele? Irmãos, nós estamos felizes também por poder comemorar esses 43 anos de festa, né, na Igreja Metodista Ortodoxa aqui no quilômetro 42, da qual nós fazemos parte também. Eu vou falar um pouco sobre o grupo aqui. O pastor pediu para a gente ser bem rápido, bem sucinto, e assim, eu preparei uma coisa bem pequena que vocês nem sabem. A senhora do teatro, a pastora Marta, ela saiu do teatro, voltou para o teatro assim, no mesmo pé, rápido. Então, uma coisa bem básica aqui, ó, preparei para o pastor, segura. Coisa pequena. Só um pouquinho, umas folhas só. Deixa eu ver. Pastor, tenho mais ou menos só em 7 folhas, 30 minutos, dá pra gente? É assim, ó. Calma, pastor. Só é uma folha só, pastor, aqui, ó. Cadê? Aplaude aí, gente. Poxa. O ministro vai segurar, vai ser responsável. Mentira, a folha é pequenininha, vai ser uma só, rapidinha, tá? A gente vai contar um pouco da história do Ministério de Arte Quebar. Ele foi levantado no ano de 2013. E nossa primeira apresentação foi em abril de 2014, ou seja, nós estamos fazendo 12 anos de ministério. Mais de 40 peças apresentadas para a glória de Deus. Lá no livro de Ezequiel fala sobre a palavra Quebar, né, onde a gente escolheu o nosso nome. Ezequiel 1:1 diz: é verdade que Ezequiel estava na Babilônia, que simbolizava o mundo. Estava no cativeiro, mas não num lugar qualquer. Estava junto ao rio Quebar, e por isso ele estava no meio dos cativos, mas não se sentia cativo. Quebar foi aonde Ezequiel teve a sua primeira visão dos querubins. Depois você pode ir lá e ler Ezequiel 3:15, 3:23, 43:3 também, tá? Por que esse nome Quebar? Porque Quebar representa o rio de Deus para as nossas vidas. Um rio tem as suas águas em constante movimento. Que sejamos como um rio, nos movimentemos para realizar a obra do Senhor. Que estejamos junto ao rio de Deus, onde tem escape, proteção e promessa para as nossas vidas. A nossa missão, irmãos, é levar a palavra de Deus através da arte, alcançando e ganhando vidas para o Senhor e principalmente preservando nossa identidade em Cristo. Não deixe de orar por nós. Parece fácil, né, irmãos? Vim aqui simplesmente ensaiar uma peça, apresentar, mas a gente passa por lutas, dificuldades, né, gente? Só a gente sabe
Que dificuldade que é para a gente apresentar uma peça. Uns passam mal, outros, alguém da família, mas a gente está envolvido numa grande obra. E a gente foi chamado há 12 anos atrás para a gente poder trazer essa grande obra, e a gente está com a Igreja Metodista, com o pastor Marco e os nossos pastores aqui da nossa igreja, e a gente não vai retroceder, a gente não vai voltar atrás. Amém, Quebá? Amém. Porque nós temos uma grande obra e nós estamos firmados com a nossa identidade. Essa foi a última peça que nós fizemos no nosso congresso, está parte do nosso grupo aqui, e eu espero que os irmãos continuem orando por nós. E em breve teremos outra peça aí para abençoar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aplaude aí! Glória a Deus, aplaude mais uma vez aí. Irmãos, agora a dança vai estar se apresentando. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim
que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Glória a Deus. Aleluia. O coral está com oportunidade. Nós vamos louvar ao Senhor. Algemado por peso, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Demais encheu Meu coração,
desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida. Para sempre eu cantarei em seu louvor. Nesse momento, irmão, nós vamos passar a palavra também. Quero convidar o pastor Marcos e o pastor Marcos de Sá. Hoje a gente tem 3 M's aqui em cima. Marta, Marco e Marco. Irmãos, é muito M, não é verdade? Não é? E eu vou pedir esse momento que o pastor já vai trazer a palavra. Silvestre, né, irmãos? Porque você chama de pastor, eu sei o ministério, mas lá em casa é Silvestre, é o Marco, é o meu esposo, é o meu companheiro, meu namorado, meu amigo, meu confidente, aquele que está junto para tudo, como você tem o seu, né? E o Silvestre está fazendo aqui aniversário de ministério, que ele foi consagrado ao Senhor. Então quero pedir pastor Marcos de Sá, que esteja assim orando por nossas vidas. Irmãos, é o Senhor que escolhe, é o Senhor que chama, é Ele que separa. Não pensa que nenhum pastor, já pensa assim, você pastor. Não, irmãos, é Jesus que separa, é Ele que chama, Ele que faz todo o convencimento, sabe, toda doação, sempre, todo dia, nós precisamos dessa mão tocando sobre nós.
São quantos aninhos, amor? 35. 35 aninhos, irmãos. 35 aninhos nessa caminhada. E o Senhor tem sido fiel. Porque todos os dias nós contamos com essa mão poderosa do Senhor. Precisamos da tua oração. Precisamos da tua oração, meu irmão. Não se esqueça de orar por nós. Nós somos dependentes como você, da boa mão do Senhor. Pastor, ora por nós. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém? Fique de pé por um instante, estenda a mão para cá. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos nossos pastores, como aqueles que hão de dar conta pela nossa vida. Sujeitai-vos a eles e orai por eles. Pai querido, quero te agradecer pela vida desse casal, ó Pai. Ó Deus querido, pela obra, ó Pai, a qual o Senhor tem confiado a eles, pela disposição, pela fidelidade, pelo compromisso, ó Pai, pelo amor e dedicação que eles têm, ó Deus, dedicados, ó Deus, todos esses anos, ó Pai, ó Deus, que dá a cuidar das tuas ovelhas, a cuidar do teu rebanho. Que o Senhor venha, ó Deus, a cada dia abençoá-los, dar força, entendimento, sabedoria na tua palavra, para guiar, ó Deus querido, a tua igreja, ó Pai, ó Deus querido, aquela que vai ser apresentada, santa, imaculada diante de ti, ó Pai querido, naquele dia. Pai querido, toma nas tuas mãos a vida do teu filho, a vida da tua filha, sua família, ó Pai, seus familiares, e que, ó Deus querido, nunca falte sobre a vida deles o teu pastoreio, ó Pai, para que possam pastorear também a igreja, Pai. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Ainda de pé, em pé, nós vamos estar orando pelo pastor Marco de Sá. Mais uma vez ele atende o nosso convite, né? E eu estava na reunião de presbitério com ele, você não vai me chamar, não? A gente brincando um com o outro, né? Eu falei, pastor, esse ano você está lá com a gente. Eu fico feliz porque ele traz a Bíblia, né? Graças a Deus. E é um prazer ter o pastor Marcos aqui com a gente. Pastor Marcos de Sá, né? Pastor da Imoguandu. Está aqui com a sua família também, né? A sua filha, o seu genro, neto. Graças a Deus por isso. Estenda suas mãos para cá, querido. Deus, é com gratidão que nós louvamos pela vida do teu filho, Senhor. E esse lugar aqui é teu, Senhor. Nós estamos aqui em adoração ao teu nome. E nós estamos aqui, Pai, te agradecendo por 43 anos da igreja aqui nesse lugar, Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Obrigado pela vida do teu servo, nós o colocamos em tuas mãos, para que o teu Espírito Santo continue nos conduzindo, Senhor, e ministrando ao coração de cada um de nós como igreja, que precisamos ouvir a tua voz todos os dias da nossa vida. Abençoa teu servo e ser com ele por graça e misericórdia, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? A igreja pode sentar. É uma alegria estar aqui. É uma honra, né, sempre ministrar a palavra do Senhor. Não sou digno de estar aqui. Nenhum de nós é digno de estar na presença de Deus, mas Deus nos deu essa graça. Amém? Então sou grato, porque Deus me deu a graça de estar na sua presença e ainda assim chamou, me deu a honra de pregar a sua palavra. Amém? 43 anos não são 43 dias. Amém? O pessoal costuma falar, né? Muitas lutas, muitas vitórias também, mas a vida do crente é isso, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições, então tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, com Deus a gente pode. Paulo, ensinando a Timóteo, diz, olha, Timóteo, quem quiser viver piamente o evangelho de Cristo sofrerá perseguições. E ele chama Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Né? Nós fomos chamados para a guerra. Né? Charles Spurgeon dizia que o mundo não é o playground da igreja, o mundo é o campo de batalha do cristão. Amém, amados? Abre aí no tema da festividade, Efésios capítulo 5.
no versículo 1. O último a pregar fica meio assim, muito nervoso com a questão do que pregaram antes. O risco de pregar a mesma coisa, ainda mais quando tem um tema, né? E eu fiquei pensando, bom, vão falar da individualidade, né? Vão falar do ser imitador de Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração, né? Mediante, não sei, talvez eu pensando nessas coisas todas, mas Deus tem uma palavra para nós essa noite, amém? Versículo 1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Amém, amados? Louvado seja Deus. A Epístola aos Efésios é a chamada de a princesa das epístolas do apóstolo Paulo. Paulo está preso e talvez com o tempo ele começa a ter revelações e ele passa isso para a igreja. Ele fala, a primeira metade da carta fala sobre a posição da igreja em Cristo. Você foi justificado, você foi regenerado, você foi recebido como filho e agora você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Ele fala então da beleza da igreja, da riqueza que a igreja tem. E é que aqueles irmãos viviam na miséria, sendo tão ricos. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando da riqueza do crente, para que ele viva nessa riqueza e não miseravelmente como alguns por desconhecer viviam. Às vezes nós fazemos uma distinção errada. João, ele fala assim: filhinhos, olha que grande dádiva nos tem dado o Pai, de sermos chamados de filhos de Deus. Ainda não é revelado tudo a respeito disso. Mas olha só já o presente. Às vezes a gente fica imaginando assim: no céu vai ter isso, no céu vai ter aquilo, no céu vai ter aquilo, no céu vai não sei o que lá. Não sei, a Bíblia não fala isso. Então tudo que eu falar vai ser especulação. Agora, Deus parece que deixou isso reservado. Deus deixou isso sem revelar. Mas o apóstolo Paulo então fala dessa beleza. João fala: amado, agora somos filhos de Deus. Ainda não é revelado tudo aquilo que somos. Mas um dia vai ser. Só que só vai ser para aquele que chega lá. Não é? Daquele que acreditar. Então a primeira metade dessa epístola fala sobre a riqueza de ser filho de Deus, a riqueza de estar na igreja, a riqueza de ser a igreja como o corpo de Cristo. Essa epístola não é dirigida, embora seja dirigida a epístola aos Efésios, mas ela não trata de nenhum assunto específico, não trata de nenhuma repreensão. Ela é uma carta circular para todas as igrejas, falando dos privilégios celestiais em Cristo. A primeira metade fala da doutrina do cristão, a doutrina central da fé cristã, daquilo que o cristão é, da riqueza que ele tem. A segunda parte descreve verdades espirituais, ou seja, se eu tenho tudo isso, se eu fui chamado para ser filho de Deus, então isso deve refletir na minha conduta, na maneira que eu devo agir. Então a carta ela é bem dividida, fala da riqueza que eu ganhei e agora fala que eu tenho que, essa riqueza, essa posição tem que refletir no meu testemunho, tem que refletir naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, como nós acabamos de ler aqui, terminando dizendo que antigamente estávamos em trevas, mas agora somos filhos de Deus e devemos andar
como Cristo. Imitadores de Deus. Por que imitar a Deus? Porque Deus não muda. Homens mudam, mas Deus não. Homens podem mudar. Quando Paulo disse, sede, pois, meus imitadores, ele disse, assim como eu sou de Cristo. Então, Deus não muda. Então, a igreja tem, portanto, uma posição, ela tem uma conduta, isso fala de sua identidade. Ela é desse tipo. Ela é isso e ela age desta maneira. Então, se você vai no dicionário, a definição de identidade, uma delas é o conjunto de características únicas. Conjunto de características únicas, culturais ou físicas, que definem um indivíduo ou um grupo, permitindo a sua distinção e o seu reconhecimento. Então, é um conjunto de qualidades, é um conjunto de características que define um grupo, ou que define uma pessoa. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no versículo 26. Atos 12, 26 diz assim: e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniu naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Isso é muito importante. Porque pela primeira vez eles são chamados de cristãos. Pela primeira vez eles estão sendo identificados pela maneira como eles agem. Estão sendo identificados por aquilo que eles fazem, pela sua fé. Então essa passagem descreve um momento crucial na formação da identidade da igreja primitiva. Ao serem chamados pela primeira vez de cristãos, isso indica um marco importante na história do cristianismo. Representa uma identidade que não apenas conecta aqueles discípulos a Cristo, mas também oferece um testemunho para a sociedade da época sobre o que significa seguir a Jesus. O que é seguir a Jesus? Eles olharam para eles e disseram: são cristãos. A identidade da igreja começa então a surgir. Esse versículo está ali, agora encapsulando a transição de uma seita dentro do judaísmo para um movimento que se revela como uma nova fé a ser reconhecida com seus próprios membros, suas próprias práticas e a sua própria identidade. Ela surge como uma seita dentro do judaísmo. Agora não, agora ela toma a sua identidade, agora ela tem um grupo, agora ela tem uma doutrina, agora ela tem uma fé, agora eles estão distinguindo, não é judaísmo, é cristianismo, é ser cristão. Isso é muito importante, porque aquilo é que define a identidade, os exemplos deles, o estar junto, fazer o que eles faziam, definiu então a identidade da igreja. Começa a igreja então a ter a sua identidade. Agora, amada, a pergunta hoje é: nós, a igreja moderna, temos a identidade dessa igreja primitiva? Será que a igreja moderna hoje, ela tem essa identidade ou ela tem perdido um pouco de característica? Porque a identidade é um conjunto de características. São várias características. E eu posso perder algumas. A gente sabe que o diabo sempre tenta desfigurar essa identidade. Você lembra de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram levados para a Babilônia e lá eles, durante 3 anos, iam ser ensinados na Babilônia. O nome deles ia ser mudado, a maneira de vestir ia ser mudada, a educação ia mudar. Ou seja, durante 3 anos, iam tentar fazer eles virarem cidadãos babilônicos, natureza babilônica, andar com o babilônico, falar com o babilônico, completamente diferente daquilo que eles eram. Essa foi a preocupação do apóstolo Paulo em Romanos 12, 2. Não vos moldeis a este mundo, não tome a forma desse mundo. Ou seja, o mundo tem outra característica, o mundo tem outra ideologia, o mundo tem outra identidade. O cristão, então, não se mistura com o mundo, ele não se molda, ele não toma forma. Por quê? Porque ele tem a sua característica, ele tem a sua fé, ele tem a sua
conduta. Então, amado, a igreja aos olhos de Cristo, pouco menos de 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, e a igreja já estava sofrendo com uma crise de identidade. Crise de algumas características. Então vamos ver isso aqui um pouco. Apocalipse 2, versículo 1, a igreja de Éfeso, o raio-x de Jesus sobre a igreja de Éfeso. E a condenação era, eles tinham perdido o primeiro amor. Diz assim, o anjo da igreja que está em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Até aqui, igreja perfeita. Exemplo para todo mundo, hoje. Amém? Versículo 4, tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembra depois de onde você caiu, arrepende-se e volte a prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei do seu candelabro o seu lugar. É que eu decoro a Bíblia na revista corrigida. E eu botei tudo na NAA, porque essa daqui é a NAA de vocês, né? Então, para que todo mundo entendesse. Então, às vezes, eu leio a NAA, mas o cérebro está na revista corrigida. Então, amado, era uma igreja ativa, mas tinha perdido o quê? O amor. Era uma igreja sem paixão, muito trabalho, tinha até boa doutrina, mas faltava amor. E interessante que o amor não foi roubado, diz que ele abandonou o primeiro amor. O diabo não estava roubando o amor, era a igreja que tinha abandonado o amor, é o crente que abandona o amor. Não é o diabo que rouba. Ah, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, o diabo roubou minha vontade. Não, nós perdemos, nós abandonamos o primeiro amor. A palavra não é que foi roubado, mas ele foi abandonado. O problema central dessa igreja é que ela substituiu o amor pela atividade religiosa. Sabia ser religiosa, mas não fazia mais com amor. Hoje há muitas igrejas com agenda cheia, quase não dá tempo nem para a família. É congresso, é culto, é festividade, é evento. Mas orações são feitas superficiais pelos cristãos, falta de intimidade com Deus, falta de relacionamento com Deus, vida devocional enfraquecida, pessoas que só oram dentro da igreja, só louvam dentro da igreja, só têm relacionamento com Deus dentro da igreja. E cristianismo é relação com Deus, não é prática religiosa. É um relacionamento com Deus, porque chegou a hora de adorar a Deus em espírito e em verdade. Aquilo que Deus falou para aquela mulher samaritana, nós estamos vivendo. Chegou a hora que não vai ser no templo, não vai ser no monte, mas vai ser onde? Em espírito e em verdade. Então, como é que estão as nossas orações? Como é que está a nossa intimidade com Deus? Como é que está a nossa vida devocional? O ativismo tem substituído o relacionamento. As pessoas pararam de se relacionar com Deus. E ele diz, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta às práticas das primeiras obras, restaurar o prazer na presença de Deus e não apenas no serviço. Por que você faz o que você faz na igreja? Qual a motivação de você vir à igreja? Às vezes nós estamos trabalhando na igreja e às vezes estamos até tá por aqui, não aguento mais, está fazendo isso, sou obrigado, vou ficar até o final do ano, depois eu saio. Não é assim que eles trabalham, as pessoas? Qual a motivação de você estar aqui? O Salmo 122, no versículo 1 diz, alegrei-me
quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria do salmista não era uma religiosidade, não era fazer alguma coisa, mas era o Senhor. Para a gente pregar, para a gente tocar, músico, qual é a tua motivação de estar aqui? É a paixão de estar adorando a Deus, é poder louvar e bendizer o nome do Senhor, porque Deus não precisa do nosso louvor e nem do nosso instrumento, Ele já tem os anjos louvando. A gente viu o coral aqui, que maravilha. Agora, já pensou se descesse aqui os serafins? Não precisa nem juntar querubim, né? Só os serafins adorando a Deus. Como é que a gente ia ficar? Mas Deus nos deu esse privilégio. Então aquela igreja perdeu uma característica importante, ela deixou o primeiro amor. Aquele amor de novo convertido, eu lembro que eu ganhei um apelido lá na igreja de Realengo. Quando eu me converti, sabe qual foi? Figurinha repetida. Tem que explicar hoje para jovem o que é figurinha, né? Figurinha é aquele negócio do álbum, né? Que você vai colando, né? Então tem aquela figurinha que sai muito, ela fica figurinha repetida, né? Porque todo pacotinho vem uma, todo mundo tem. Então, por eu ficar na igreja direto, eu ganhei o apelido de figurinha repetida. Mas eu era novo convertido. Deus tinha me aceitado como filho. Onde é que eu ia estar na casa do Pai? Adorando ao Senhor. Todos nós, contigo também foi assim, mas talvez você tenha se tornado religioso demais. Talvez você tenha deixado a paixão um pouco de lado. Talvez você entre na igreja, venha para a igreja, faça alguma coisa, mas já não faça com aquele amor. Essa é uma característica da identidade da igreja. A igreja é apaixonada por Jesus. A igreja ama Jesus. A igreja faz tudo por Ele, porque Ele fez tudo pela igreja. Então, amado, não podemos perder essa característica. Deus não aceita uma igreja correta sem amor ardente, porque faz parte da característica da igreja, faz parte da identidade dela. Jesus olha para a igreja de Pérgamo, capítulo 2 aí mesmo, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome, não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Aí agora preste atenção no versículo 14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí, sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Só até aí. O problema daquela igreja, doutrina de Balaão, que é corrupção moral e espiritual por interesses. E a doutrina dos nicolaítas, que fala de uma liberdade moral, que fala de uma liberdade que chega à libertinagem. O que aquela igreja fazia? Ela estava tolerando o pecado. Ela flertava com o pecado. Havia o sincretismo religioso, a mistura com o mundo. Ela começou a misturar-se com o mundo, ela começou a se envolver com o mundo. Tem uma palavra muito perigosa, não tem nada a ver. Então ela começa a se envolver com o mundo, ela começa a se misturar com o mundo. Ela começa a ter compromisso com valores pagãos que não são cristãos. Ela já começa a se misturar, já não consegue olhar para ela e ver que aquelas características que aqueles irmãos tinham lá em Atos 26, agora estava pura ali, mas agora estão se misturando. Hoje na igreja moderna nós vemos a adaptação excessiva à cultura, a igreja se adaptando à cultura, aquilo que as ideologias e a cultura vai trazendo.
E a igreja vai, então, se adaptando a isso, vai relativizando o pecado. O pecado é uma coisa absoluta, não é relativismo, não é o que eu entendo, o que eu acho, é aquilo que a palavra de Deus diz. Nós somos guiados pela palavra, a palavra é a única regra de fé e prática da igreja. Mas a igreja moderna relativiza o pecado. Ela relativiza a verdade e diz: essa é a tua verdade, mas a minha não. A minha é outra. Eu entendo isso aqui dessa maneira, amada. A Bíblia não é para você interpretar ao seu bel prazer. O apóstolo Pedro diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então não é eu que interpreto. É o que a Bíblia diz. Se você ler o Novo Testamento, eles estão interpretando o Velho Testamento. Os autores do Novo Testamento estão interpretando o Antigo Testamento. Então é o que eles falaram e não o que eu acho. Aí hoje a pessoa vai no púlpito da igreja e vai dizer que sabe mais do que o apóstolo Paulo. Paulo disse que isso aqui é pecado. Não, mas não é bem assim. É muita coragem desafiar o apóstolo Paulo na interpretação do Antigo Testamento, né? Ele estudou aos pés de Gamaliel, né? Neto de Hilel, a maior escola rabínica. Estudou, pertenceu, foi fariseu ali, foi... Aí chega um cara agora, 2000 anos depois, sabe mais de judaísmo, sabe mais de Antigo Testamento, sabe mais de igreja primitiva do que o apóstolo Paulo. E um montão de gente aceita, sorri e cai no sincretismo religioso. Evangelho moldado para agradar. Evangelho moldado para agradar as pessoas. Não vamos falar do jeito que ele é, porque senão não dá. Você já viu, por exemplo, beber Guaracamp? Você vai fazer o Guaracamp, ficou muito forte. O que você faz? Ai, não dá para beber. Ele cola na garganta, não é assim? Eu sei que minha filha toma assim, né? Quando eu vou beber o dela, misericórdia, tem que botar um montão de água. Aí o que você faz? Dilui. Não é assim? Então, esse evangelho aqui agarra na garganta de muita gente, não passa. Aí o que tem gente que faz? Vamos diluir. Aí eles vão conseguir beber. Vamos diluir, que vai passar na garganta. Então, o evangelho moldado para agradar, mensagem centrada no bem-estar humano. Mensagem amassageando o coração, o ego das pessoas. A pessoa sai da igreja, o culto foi uma bênção, legal, foi maravilha, glória a Deus. Só que é só autoajuda. E autoajuda não faz milagre, não melhora a vida de ninguém. Ou melhor, pode até ajudar, mas não transforma a situação de ninguém. Redução do evangelho, autoajuda, influência de valores seculares, sem filtro dentro da igreja. A palavra de Deus é a minha régua. O que eu trago para dentro, o que eu faço tem que passar por esse filtro. Aceitação substituindo a santidade. Ou seja, vamos aceitar qualquer coisa. Vamos incluir qualquer coisa. A igreja é caracterizada pela santidade. Santo. Sede santos, porque o vosso Deus é santo. E o que é santidade? Santidade é separação. Esse piano aqui estava lá na loja. Aí foram lá comprar. Qualquer um poderia ter comprado. Um endemoniado aí do rock podia ter comprado ele. E ia usar. Mas a igreja foi lá e comprou, separou. E separou para quê? Para louvar a Deus. Se vier aqui um pessoal aí, está fazendo uma festa, rave aí, e vem aqui e pede o pastor Marco emprestado esse teclado aqui para levar lá para tocar. Pode?
Não, por quê? Porque ele foi consagrado. Deus, quando quer usar alguma coisa, ele pega e separa essa coisa. Nós separamos o teclado para isso, para louvar a Deus. Deus separou a mim e a você para a gente louvar a Deus. A palavra eclésia é aqueles que foram tirados de um todo para um outro lugar para ser exclusivo de Deus. Isso é santidade. E a igreja está trocando, substituindo a aceitação por santidade. Ou melhor, santidade por aceitação. Precisamos recuperar a centralidade da palavra. Precisamos pregar a palavra de Deus, ensinar arrependimento e não apenas aceitação. Teve gente que já falou para mim assim, se a igreja fosse um pouco diferente, até eu estava lá. Até o diabo queria estar, se fosse diferente. Até o diabo quer ir para o céu, desde que Deus não esteja lá. Então, amado, temos que tomar cuidado. Uma igreja que tolera o pecado se torna cúmplice dele. E aquela igreja perdeu a característica da palavra. A característica de ser separada do mundo. Jesus olha para a igreja de Tiatira. Para a gente ganhar tempo, versículo 20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisa sacrificada aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Falsa liderança espiritual. Aquela mulher se dizia ser ali alguma coisa, uma profetisa, e estava ali liderando certas pessoas com falsas profecias, manipulação espiritual, fazendo manipulação espiritual, como muita gente faz. Ó, o Senhor manda te dizer. Uma vez uma pessoa falou assim, uma pessoa chegou para mim, o Senhor manda te dizer que Ele te ama muito. Eu falei, precisava usar profeta? A Bíblia já diz isso. Né? Eu já sei que Ele me ama. Então, manipulação espiritual, sedução espiritual, seduz as pessoas, fala 3 palavras em mistério, bate o pé 3 vezes e entrega alguma coisa. Mas aquela igreja estava tolerando isso, tolerando a corrupção. Hoje nós temos lideranças com autoridade não bíblica. Como aquela mulher estava ali ensinando, ela não foi chamada para ensinar, ela não foi chamada para fazer aquilo. Mas ela estava fazendo na igreja. Liderança com autoridade não bíblica, manipulação emocional e espiritual. Pessoas ficando servas, assim, de pessoas que manipulam espiritualmente. Isso não faz parte da igreja. Uso da fé para ganhos pessoais. Promessas não fundamentadas nas Escrituras. Paulo falou para nós julgarmos toda a profecia para ver se vem de Deus ou não. Como é que eu julgo a profecia para saber se é de Deus ou não? Olha para o profeta? Não, fecha o olho. O profeta não me interessa. O que interessa é o quê? Se ela está de acordo com a palavra de Deus. Comercialização da fé. Culto à personalidade de líderes. Tem pessoas que não seguem a Cristo, seguem líderes. Segue pessoas. E nós não somos seguidores de pessoas, nós somos seguidores de Cristo. Então, culto à personalidade de líderes que comercializam a fé. Então, aquela igreja estava permitindo influência espiritual corrupta dentro da igreja. Jesus manda aquela igreja voltar ao modelo bíblico de liderança serva. O líder, o pastor, aquele que é servo, aquele que não está ali para ganhar dinheiro, para enriquecer, aquele que não está ali para ficar andando de avião, de helicóptero. Irmão, preste atenção numa coisa. Qual deve ser a prebenda de um pastor? Vamos supor que o pastor abriu mão de ser, ele era médico
e abriu mão de ser médico para ser pastor. Então, qual é a prebenda dele? Se a igreja pode pagar o salário daquele que abriu mão. Se ele abriu mão de médico. Ele era engenheiro. Abriu mão. Então, qual é a prebenda? Se a igreja pode pagar um salário de engenheiro. Certo? A maioria, às vezes, abre mão de muita coisa muito maior e não consegue nem aquela prebenda da igreja. Mas alguns tornam a igreja negócio, enriquecem, viram empresários, usam a igreja para benefício próprio. Essa não é característica da igreja de Jesus. Esse líder não é característica de um pastor segundo a palavra de Deus. Um pastor segundo a palavra de Deus, ele serve. Ele tem a sua prebenda, ele tem o seu salário digno para quem vive do altar, mas não para ser milionário por causa da igreja. Então, precisamos voltar ao modelo bíblico de liderança serva, testar tudo pela palavra de Deus. Nem todo crescimento é saudável. Uma igreja pode crescer e estar corrompida, como estava aqui a igreja. Então, qual era o problema desta igreja? Influência por falsos ensinos. Deus olha para a igreja de Sardes, a igreja de aparência. Versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Quantos cristãos vivendo de aparência? Na sua própria vida cristã, na sua religiosidade, no seu casamento. Quantas mulheres não suportam mais o marido, porque ele na igreja é uma coisa, em casa é outra. Quantos filhos decepcionados com o evangelho por causa do testemunho dos pais, porque na igreja eles estão camuflados de crente, né? Botou uma roupinha social, uma Bíblia debaixo do braço, deu a paz do Senhor. Ó, que coisa linda. Não é assim? Se falar em mistério, então, aí melhor ainda. Mas em casa o filho está vendo. Em casa a esposa está vendo. Contrário também, né? Em casa o marido está vendo. Então, aquela igreja tinha reputação espiritual, mas sem realidade. Era apenas formalismo religioso. Aquela igreja, ela tinha nome de viva, mas realidade de morte. Muitas igrejas, muitos cristãos têm tradição sem vida espiritual, liturgia sem transformação. Palavras que vão, como a gente falou aqui, massagear o ego não transforma a vida do pecador. Só alimenta o seu ego. Só alimenta a sua carnalidade. Mas a palavra de Deus confronta. Liturgia sem transformação. Membros sem novo nascimento real. As igrejas estão se enchendo de adeptos e não de discípulos. Pessoas que simpatizam com o evangelho, mas não se tornam discípulos. Frequência sem compromisso. Nós todos temos o compromisso com Deus, o compromisso com a nossa igreja, com o nosso pastor, com a nossa liderança. Quem disse isso? A Bíblia. A Bíblia falou isso. Eu dei uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à medida de Jesus Cristo. Então, tem muita gente que não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o ministério, não tem compromisso com o seu pastor, que vela pela vossa vida,
que chora por você, que foi lá fora te buscar através do ministério da igreja, ou através do ministério de teatro, ou através do ministério levítico, ou através do ministério feminino, ou através do ministério de homens, mas por trás está a liderança do pastor. Cristão, que pertence ao corpo de Cristo, tem compromisso com a sua igreja, tem compromisso com o seu pastor. Se for discípulo, tem. Mas as igrejas estão cheias de adeptos. Adepto não tem compromisso. Pessoas que não sofreram o verdadeiro novo nascimento. Cultura religiosa herdada e não vivida, herdou do pai, herdou da mãe, mas nunca teve um encontro real com Deus. Falta de frutos espirituais. A igreja não precisa ser cheia de pessoas, ela precisa ser cheia de pessoas que nascem de novo. Seguir a Jesus, um montão de gente quis. É só você ler o Evangelho, mas nem todos ficaram. Nicodemos, quando chegou até Jesus, Jesus falou: Nicodemos, se não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Mas como pode um homem velho entrar? Ué, você é mestre da lei e não sabe? Nicodemos, quem nasce da carne é carne, precisa nascer de novo. Então, um lugar de adepto não é dentro da igreja. Na igreja é lugar de pessoas que nasceram de novo. Mas Paulo já dizia naquela época: se alguém está em Cristo, se é nova criatura, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Precisamos pregar um novo nascimento, precisamos pregar para as pessoas: não dá, tem que nascer de novo. Restaurar a vigilância espiritual. Deus não se impressiona com reputação, Ele vê a realidade espiritual. Tem muita gente que já teve um nome, mas hoje o nome não condiz com a realidade daquela pessoa. Então aquela igreja tinha perdido a característica de viver com Cristo. Deus olha para a igreja de Laodiceia e Ele chega agora na última, a igreja morna e autossuficiente. Capítulo 3, versículo 14. O anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você nem é frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus está falando a pessoas, a uma igreja. Jesus está dizendo, já viu quando todo mundo já vomitou, não já? Na vida, uma vez, pelo menos. É bom? É horrível. Você fala assim, vê aquela vontadezinha, você fala assim, vou vomitar ali rapidinho e já volto. Não. Você segura. Você não quer que aquilo... Só que aquilo vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega uma hora que... Não é assim? E às vezes até vai pelo nariz. Parece até que sai do olho o negócio. Minha esposa, quando eu prego isso, ela fala assim, Marco, tu não pode fazer essas coisas na igreja que o pessoal fica enojado. Mas vômito é isso. Se a gente não ilustrar o que está acontecendo aqui com Deus, a gente não se conserta, a gente vive do jeito que está. Aquela igreja estava aqui, Deus não aguentava mais. Por quê? Porque ela era morna. A gente tem uma ideia diferente, a gente fala que aquele cristão é frio, né? Aí antigamente o pentecostal chamava o presbiteriano de sorveteriano. Ô, irmão, pode fazer o som aí. Eu sempre esqueço, já falei com você que você pode fazer e você não faz. Tu não me ajuda também, cara. Aí no final ele falou assim, pastor, o senhor queria que eu fizesse? Agora que está ali, está sem som. E isso aí, que coisa legal. Então, olha aqui. Aí fala que é os sorveterianos, né, os presbiterianos. E fulano é frio, fulano é quente, pentecostal.
fulano é meio morno. Não é isso, não. Perto daquela cidade, tinha fontes de águas frescas. O viajante chegava lá para refrescar, bebia aquela água fresca. Em Laodiceia não tinha fonte, então tinha que vir de arqueoduto do deserto para lá. Quando chegava lá, chegava morna, não dava para beber. Tinha que armazenar, deixar de um dia para o outro, para no outro dia conseguir beber. Se você bebesse água morna, o que fazia? Não dá. Outra cidade tinha fontes termais. O pessoal ia lá para tomar banho, para tirar a dorzinha do joelho, tirar a dorzinha da coluna, curar o reumatismo. Então, a cidade de água fresca era bom para refrescar. A de águas térmicas era bom para curar. Mas aquela ali, água morna, não dava. Então Jesus está falando disso. Você diz, versículo 17, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que ele tem tudo e não precisa de nada. Estão adorando. Onde está Jesus? Do lado de fora. Batendo na porta. Nem a porta deixaram aberta para ele. A igreja não era nem fria nem quente. Era rica aos próprios olhos, mas era cega espiritualmente. Talvez o cenário mais perigoso da igreja atual. Crescimento financeiro, estrutural, ênfase em conforto e sucesso. Estão ensinando hoje por aí a encher a igreja. Você precisa ter ar-condicionado, precisa ter banco legal para a pessoa sentar, precisa ter estacionamento, precisa ter não sei o que, precisa ter não sei o que lá. Eu falei, aí é bom. Aí ir para o cinema é assim. Precisa ter uma mensagem que agrade as pessoas. Assim que estão ensinando a encher a igreja. Então você prepara toda uma estrutura para que ele fique confortável. E a palavra você dá autoajuda para ele. Ênfase em conforto. Ênfase no sucesso. Igrejas trabalhando para serem megas empresas. Dependência de recursos humanos e não de Deus. Igrejas estruturadas, mas com uma espiritualidade rasa. Evangelho centrado na prosperidade. Você vai se dar bem, você vai ser abençoado. Deus tem para você coisas novas. Falta de quebrantamento. As pessoas entram e saem, mas não se quebrantam, não se arrependem. Sinal aparente, mascarando a pobreza espiritual daquele lugar. Aí o chamado ao arrependimento é: compre ouro refinado por mim. Jesus está falando de fé verdadeira. O evangelho da prosperidade não é o evangelho de Jesus Cristo. Vestes brancas fala de justiça, santidade. Jesus fala: maridos, amai vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para lavar pela lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, santa, irrepreensível. Colírio, para enxergar que Cristo não está ali onde você está levantando a mão. Ele está lá fora, batendo na porta, para ver se alguém está ouvindo. Ele diz: ser zeloso e se arrepende. O problema daquela igreja, a mornidão espiritual é repulsiva para Cristo. Por que é uma igreja morna? É uma igreja irrelevante para o reino de Deus. Ela é relevante para o mundo, mas ela não é relevante para Deus. O padrão geral que a gente acabou de analisar aqui, observando as 5 igrejas, vemos um padrão progressivo. Parece que, alguns têm a teologia que olha para a carta e diz que cada igreja dessa foi um período da história. Nós não cremos exatamente assim.
Porque a Bíblia fala, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então não era só para aquilo, era para todas ouvissem. Olha o que está falando daquela igreja lá, ouça você, para que você não faça igual. Mas parece que há uma progressão. Primeiro, ela perde o amor. Segundo, ela começa a se misturar com o mundo. Terceiro, ela começa a ter influência maligna tolerada, ela começa a flertar com o pecado. 4, ela agora só tem a aparência, mas está sem vida. E 5, Jesus é colocado para fora. Tudo começou com o primeiro amor. Primeiro acaba a paixão. Aí você começa a se relacionar com o mundo. Depois, o pecado já não é mais combatido, você aceita. Depois, você está agora com uma aparência de crente. Você só tem a foto da identidade. Mas você não mais representa aquilo. Por último, você vira as costas para Jesus. O maior perigo não é a perseguição, mas é a corrupção interna da igreja. É a perda da identidade. Tudo isso dessas igrejas que nós acabamos de ver são características que a igreja de Jesus não pode perder. A condição espiritual pode ser enganosa. Sardes era viva por fora, mas era morta por dentro. Laodiceia era rica por fora e miserável por dentro. O caminho da restauração, as palavras de Apocalipse ecoam nos dias de hoje. Ou, melhor, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para a igreja hoje, ela precisa voltar ao primeiro amor, intimidade com Deus acima de desempenho, frear um pouco em todas as coisas que anda fazendo e voltar-se para Deus, para o Criador de todas as coisas. Voltar à verdade, doutrina sólida, sem concessões, sem abrir concessões. Purificar as lideranças, autoridade baseada em caráter e escritura. E não em personalidades. Ela precisa despertar espiritualmente, vida real e não aparência. Romper com a mornidão, zelo, arrependimento, dependência de Deus. E eu queria aplicar isso para mim e para você hoje. Cada crente deve perguntar nessa noite: perdi meu primeiro amor? O que te motiva no cristianismo que você vive, na religiosidade que você vive? Perdi o meu primeiro amor? Tenho tolerado o pecado? Tenho aceitado coisas que Deus condena? Tenho falado coisas que crente não deve falar? Tenho feito coisas que crente não deve fazer? Estou sendo influenciado por engano? Quem está te influenciando? Você é discípulo de Cristo ou discípulo de seguidores, de influenciadores de internet? Eu estou vivo só de aparência? Ou tem verdade em mim? Se Jesus fizer um raio-x da minha vida, o que ele vê? Estou espiritualmente morno? A minha vida é relevante para o reino dos céus? A minha presença é relevante na igreja, no meu trabalho, na minha família? Ou eu sou morno? Para a gente concluir, essas repressões de Apocalipse revelam o maior perigo não é a exposição externa, mas é a deterioração interna. O Brasil não precisa só de mais igreja, mas ele precisa de igrejas com identidade bíblica. O problema é que começou com a falta de amor
e chegou até a mornidão. Chegou até a inércia. A palavra não mais me incomoda. A palavra não mais me transforma. A palavra não mais me fere. A palavra não mais, ou seja, eu me tornei inerte, eu me tornei anestesiado para a palavra de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha por causa da sua identidade. Porque mesmo em terra distante, eles não aceitaram perder a identidade. Mudaram o nome deles, mudaram a veste deles, mas não puderam mudar a identidade deles. Daniel foi para a cova dos leões por causa da sua identidade. Chegou lá com 17 anos, está agora um senhor de 80 e pouco. Mas a sua identidade continuava mesmo na Babilônia depois de tanto tempo. João Batista acabou com a sua cabeça numa bandeja por causa da sua identidade. A gente pode louvar? Eu tinha vocês dá para tocar aquela música? João Batista acabou com a sua cabeça numa bandeja por causa da sua identidade. Os apóstolos sofreram martírio por causa da sua identidade, porque não abriram mão da identidade de Cristo. É a identidade que torna a igreja o sal da terra e a luz do mundo. Mas Jesus disse: se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Precisamos refletir sobre isso hoje. Como está a minha identidade? Como está esse conjunto de características que hoje eu faço parte? Eu faço parte de Atos 26:11. As pessoas têm que olhar para mim e ver que eu não sou do mundo. Como Paulo escreve em Éfeso, a nossa cidadania está no céu. A nossa filiação está no céu. Estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Fomos justificados, adotados, recebidos como filhos de Deus. E agora estamos na glória. Todas essas igrejas receberam no final um incentivo. E eu queria ler apenas capítulo 3, versículo 21. A igreja fique de pé para adorar o Senhor, por favor. Capítulo 3, versículo 21. Jesus faz uma promessa. Aquela igreja que ele estava batendo na porta lá atrás. Aquela igreja que tinha colocado ele para fora. Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche teus olhos e adore a Deus. Mais diminuindo, o que importa é que ele cresça. Nele o meu prazer. Onde está o seu prazer? Eu não sou digno de desatar. Não somos dignos de estar aqui. As suas sandálias. Não somos dignos de ser chamados seus filhos. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Você tem certeza disso? É por quem que você está aqui? Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. O evangelho é renúncia, por amor e com alegria. É paixão. Dono dos meus dias, estou preparando um caminho. Endireita as veredas. Esse é o papel da igreja, ser sal da terra e luz do mundo. Cada vez mais diminuindo. Não é a igreja que tem que aparecer, quem tem que aparecer é Ele.
O que importa é que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Isso diga de todo o coração. Por ele que eu estou gastando a minha Discípulo vida, e não adepto. perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele, por ele que Ele é a causa de nós estarmos aqui. Ele é a causa de tudo isso. É por Ele que nós estamos aqui. Com alegria, dono dos meus dias, e ele virá. Oh, como Ele vai encontrar você. Soberano, Como Ele vai encontrar poder, cada um de ele nós. virá. E o governo está nele. Vejam, ele faz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Você pode dizer isso. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Renove hoje as tuas características. Perdendo tudo por Volta amor, atrás onde você perdeu o primeiro amor. Dono dos meus dias. E é ele. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, ele vira. A pastora Marta estava falando aqui no início que não é fácil. Não é fácil ser cristão. Não é fácil. Por isso disse a palavra de Deus: ao vencedor herdará todas essas coisas. Você crê que Ele vai voltar para te buscar? Você crê que essa promessa não é conto de fadas? Você crê que um dia Ele vai romper os céus para vir atrás da sua noiva, para buscar a sua noiva? Então olhe para a sua identidade hoje. Olhe para a sua característica hoje. E eu convido você a orar comigo hoje. Pai querido, tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Ó Deus querido, nesta noite, ó Pai, nós queremos comprar colírios. Porque ainda que nossos olhos não estejam cegos, eles podem estar embaçados, Pai. Com tanto falso evangelho que nós temos visto, com tantas coisas que têm acontecido, Pai. Quero nesta noite, ó Pai, que o Senhor nos dê vestes brancas. Ou o Senhor limpe aquela veste, ó Pai, que sujou. Aquele irmão que caiu, ó Pai, mas que não precisa ficar prostrado, porque o Senhor estende a mão e levanta. Pai querido, restaura a tua igreja. Restaura, ó Pai, ó Deus querido, o amor, a paixão de fazer a tua obra. Pai, que cada um de nós, o Senhor encontre um discípulo de Cristo. Ó Deus, um irmão, uma irmã, um líder, uma líder, compromissado com o teu reino, compromissado com a tua palavra, compromissado, ó Pai querido, em ser a igreja do Senhor Jesus. Pai querido, abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós. Abençoa, Pai, o ministério dessa casa. Abençoa esta igreja e que ela possa permanecer, ó Pai, sendo a igreja de Cristo, ó Pai, na terra, ó Pai.
Aleluia. Glória a Deus. Pastor Marcos. Meus irmãos, ainda feche seus olhos, nós já vamos encerrar. Daqui a pouquinho já, mais alguns minutos. Mas um dos últimos versículos que o pastor citou para nós, isso mexe o nosso coração. Quando a igreja estava deixando Jesus de fora e ele batendo a porta. E aquela igreja, ou alguns, deixando Jesus de fora. Então, amados, antes do pastor Marco até voltar para o local dele, aqui há várias pessoas, irmãos, e se houver no nosso meio, enquanto a igreja ora, se você está aqui, você se afastou dos caminhos do Senhor, tem oportunidades que são únicas na nossa vida. Tem oportunidades, irmãos, que a gente não pode dizer assim, não, eu deixo ela para outro momento, para outra hora. Tem coisas, irmãos, que a gente faz naquela hora, naquele momento. E se alguém em nosso meio, enquanto a igreja está orando por você, está intercedendo, que queira se reconciliar com o Senhor, que precisa se reconciliar, nem porque quer. Querer a gente não quer, mas a gente sabe que precisa, porque essa é uma palavra de alerta. Se Jesus voltar hoje e eu estiver nessa condição, eu fico de fora. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz isso. Então, irmãos, mesmo que você não queira, mas você sabe que precisa, erga sua mão, ou fale com a pessoa ao lado, olha, eu quero que orem por mim, e nós estaremos aqui intercedendo pela sua vida. Nós estamos comemorando o aniversário, irmãos, e poderíamos nessa festa de aniversário estar falando sobre muitas outras coisas, mas a igreja nesses 4 dias foi impactada por uma palavra para cada um de nós. Irmãos, depois de 4 dias aqui recebendo palavras sobre identidade, a gente não pode se confundir quando chegar lá fora. Nós precisamos entender, e entendemos quem nós somos. Glória a Deus, irmãos. Nós vivemos numa era digital, em que as pessoas disfarçam, fazem uma foto, e aquela foto vem cheia de recurso, e a gente parece que está 10, 15 anos mais novo. Mas nós temos entendido aqui, irmãos, que a identidade cristã não dá para ser disfarçada. Somos o que somos. O eu sou diz, né? Ele mesmo se identificou, eu sou. Estou te enviando, Moisés, o eu sou. Então, amados, se houver alguém em nosso meio, eu estou estendendo ainda mais esse momento, e eu sei que você sabe que Deus está ministrando ao seu coração. Eu sei que você é adulto responsável e entende que não pode ficar fora. Não pode, irmãos, não tem como esperar ficar fora. Então, por isso eu estou fazendo esse convite, porque Deus ama muito a sua vida. E hoje ainda, eu quero estar orando por você aqui. Ou você pode procurar um dos pastores, mas nós queremos estar orando pela sua vida. Não brinque com essa situação. Nós entendemos, irmãos, amém? Amém. Nós estamos aqui porque amamos o Senhor e a coisa é séria para a nossa vida. Então que você faça a sua decisão junto a Cristo Jesus. E mesmo que você diga também como eu, já sou convertido. Querido, é hora de fazer uma autoavaliação todos os dias. Amém? Onde nós precisamos acertar. Graças a Deus, porque no nosso aniversário existe um Pai que nos ama e falou conosco durante esses 4 dias. É assim, é assim e é assim. Amém, irmãos? O último versículo que o pastor leu: o Pai repreende ao filho que ama. E graças a Deus, irmãos, que nós temos um Pai
que nos corrige, que nos consola, mas nos corrige também. Então, ao lado de você tem uma pessoa e você vai dizer: olha, o Pai nos ama e nos corrige todos os dias. Ele nos ama. Amém? Se sente, por favor, irmão. Se sente, por favor. E não se esqueça do que eu te falei. Se você está aqui hoje e está, não deixe para amanhã. Vamos orar juntos antes de você ir embora. Que teu nome esteja escrito no livro da vida, o nosso nome. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Pastor Sérgio, por favor. Todos que vêm aqui, né, irmãos, a gente deixa uma lembrança. Pastor Marco, nós queremos agradecê-lo muito, muito, tá bom? Ele tem sempre orado, estado conosco, nos abençoado, e ele está recebendo. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, irmãos. Nós somos gratos ao Senhor. 43 anos. Graças a Deus por você que nos visita. Sérgio, né? Esposo da Neiva. O Luiz, né? O Luiz não dá nem para esquecer. Quando eu olho de longe, o Luiz já sabe, né? O Luiz chega a sorrir, né? Então, graças a Deus pela sua vida. A Milane, que está aí com você também, né? Sua esposa, que já foi membro aqui da igreja. Não está aí, Milane? Acho que ela está ali atrás. Está atrás do Alisson, né? Cada visitante que está aqui nessa noite, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Cada membro da igreja. Jonas, que Deus abençoe a sua vida. Cada membro da igreja, irmãos. Parabéns. Glória a Deus, irmãos. E nós seguimos aí para um ano, para que no próximo ano, pela graça de Deus, com a permissão de Deus, nós possamos comemorar 44 anos. Mas poder dizer sempre: Ebenezer, Ebenezer. Graças a Deus, irmãos. Deus é fiel, Ele é o sustentador, Ele é o provedor, e Ele tem guardado a nossa vida, e que nós possamos seguir nesse caminho, como diz o Salmo 23, é Ele quem nos guia, Ele quem nos leva, que o Senhor continue nos guiando e nos levando todos os dias da nossa vida, amém? Guardando a nossa identidade de vida cristã, preservando isso, porque identidade ninguém perde, certo, irmãos, amém? No nosso Brasil aí, agora todo mundo tem que ter. Eu tinha uma identidade de 16 anos, ninguém aceita mais, eu tive que ir lá e fazer minha nova identidade. Senão, como que a pessoa ia me conhecer, né? Mas graças a Deus, e essa identidade ninguém perde, ou está dentro da carteira, ou está no lugarzinho reservado, guardado, tem outro que está no meio digital, mas ninguém perde. Então, irmãos, você e eu temos uma identidade em Cristo, nascemos de novo, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Repita comigo: a minha identidade em Cristo, eu jamais vou perdê-la, pela graça de Deus. Isso, irmãos, o Senhor é o nosso sustentador. Então, parabéns para todos os membros, desde aquele que é mais novo, aquele que tem mais tempo aqui na casa do Senhor. Deus abençoe a todos nós, que todos tenham uma semana de paz, de bênção, de vitória. Quinta-feira nós temos o nosso próximo culto aqui na igreja, tá? A igreja prossegue. Então, quinta-feira nós temos o nosso próximo culto aqui. Se você não está trabalhando, se habitue a estar no culto de quinta-feira. E ao sair nós temos um pastel com caldo de cana. Quantos gostam de pastel com caldo de cana, irmãos? É benção, é a coisa que é mais vendida, né? Então, não vai embora sem fazer um lanche, você vai estar colaborando com o departamento da igreja. Vamos colocar em pé. Quero pedir ao pastor Zé Ricardo esteja aqui orando, agradecendo a Deus.
impetrando a bênção apostólica. Aqueles irmãos que ainda não foram recebidos como membro, pode deixar que você vai ser recebido. Essa semana eu falei com o irmão Gabriel, que está ali. Em breve vai estar sendo recebido já como membro da igreja. E se você está aqui hoje e não tem um lar espiritual, nos procure também, para que você possa estar congregando. Nenhum de nós, irmãos, podemos ficar fora do aprisco. Nós precisamos caminhar ligado a um aprisco, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de comemorarmos mais um ano aqui neste lugar. Pedimos, ó Deus, que as tuas mãos santas e poderosas estejam estendidas sobre cada membro, ó Deus, e que possamos, ó Deus, sentir mais orgulho ainda de te servir aqui na IMO 42, que a cada dia a nossa fé seja aumentada, que a cada dia, Senhor, venhamos buscar ainda mais a tua face. Senhor, muito obrigado por cada lar, por cada vida aqui representado, muito obrigado pelos nossos visitantes, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Marcos de Sá, que mais uma vez aceitou o convite para estarmos juntos. Senhor, abençoa o retorno ao lar, abençoa, Pai, cada visitante. Muito obrigado porque grandes coisas tu tem feito por nós e por isso estamos alegres, ó Deus. Que as tuas mãos continuem estendidas sobre este lugar e que cada vida que adentrar por essas portas seja abençoada por ti. Muito obrigado. Nós oramos e te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre toda a igreja e que todos digam: cumprimento seu irmão.